Podemos começar, Guilherme? Podemos? Bom dia, pessoal. Essa segunda aula de Python. Desculpa pela demora, mas teve uns probleminhas. Sempre tem probleminhas, mas tudo bem. A gente vai levando. Obrigado pela presença de todo mundo. Só lembrando que a segunda aula é ao vivo, a primeira aula, junto com os vídeos gravados pelo Guilherme, estão disponíveis no canal do YouTube do Encontro. É só ir no YouTube, procurar Encontro Acadêmico de Modelagem Computacional, que aparece, ou entrar no Discord, pelo link que eu vou colocar aqui no chat do Zoom. Certo? Guilherme, deixo com você. Fique à vontade. Beleza, obrigado, Alonso. Bom dia para todo mundo. Vamos à nossa segunda aula do Python para Data Science, do Encontro Acadêmico de Modelagem Computacional de 2021. Primeiro, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Fico muito feliz com o quórum, né, com a quantidade de gente procurando tanto o curso quanto os eventos. É sensacional para a gente. E no caso do Python para Data Science, né, particularmente eu fico muito feliz pela procura de pessoas de áreas tão diversas. Né? Eu tenho visto copo raiz, copo americana. Tenho visto pessoas de muitas áreas aqui no mini curso, né? De biológicas, de humanas, de exatas. Cara, e é isso. A ciência de dados é uma ferramenta muito poderosa para todas as áreas. Né? A gente consegue entender melhor o mundo que a gente vive através dos dados, em esferas diversas. E eu acho que os próximos passos, para mim, né, tem que se concentrar em juntar todos nós, né? A gente trabalhar mais de maneira interdisciplinar, porque e não cada um na sua caixinha, né? Por causa daquela coisa que eu falei ontem, né? Você tem algoritmos que são desenvolvidos com o fino da computação e da matemática, mas são algoritmos que são feitos para funcionar no dia a dia de pessoas. Então, isso tem implicações éticas, legais, sociais, econômicas, políticas, enfim, as mais diversas que dependem de profissionais de outras áreas. Né? Então, a gente precisa focar muito em desenvolver métodos para trabalhar em conjunto. Bem, ontem ficaram algumas perguntas do chat, né? Foi muita pergunta. Então, eu mandei pelo Discord um PDF em que eu respondi as perguntas do Q&A aqui e algumas coisas do chat também. O que a gente conseguiu copiar, eu respondi lá. Né? Então, tem lá o nome da pessoa, a pergunta e a minha resposta. Eu vou pedir ao Alonso e os demais membros da comissão para compartilharem com vocês, porque nem todo mundo está no Discord. Então, talvez a sua pergunta esteja respondida lá, mas enfim, você ainda não recebeu, eu vou fazer isso chegar para vocês. Valeu, Alonso, pelo link. E eu queria só destacar algumas coisas, algumas perguntas ali, que todas essas perguntas foram muito boas. Né? E, bom, na verdade, bom, não tem pergunta ruim, não tem pergunta errada, né? Pô, pergunta é uma coisa sempre bem-vinda, né? Da dúvida é uma coisa maravilhosa que move a gente aí na nossa pesquisa. E eu queria destacar aqui uma pergunta do Alan. O Alan perguntou a respeito dos valores faltantes, né? A gente estava falando de limpeza de dados e a pergunta foi como é que você faz para preencher esses valores, né? E, bom, se você estiver perguntando, né, Alan, como eu faço pessoalmente na minha pesquisa, os meus dados são sazonais, né? Eu trabalho com dados de carga e dados de temperatura. Temperatura é aquela coisa, tem mês mais quente e mês mais frio. Né? Então, você tem que levar em conta a sazonalidade.
Você não pode simplesmente fazer uma média de tudo e fazer imputação com a média, porque você vai estar fazendo média de mês quente com mês frio, não vai rolar. Então, você tem que usar algum método que leve em conta isso, fazer uma interpolação, né, para levar em conta essas coisas. Agora, sempre depende dos seus dados. A primeira coisa que você tem que fazer, e eu escrevi isso com detalhes lá no PDF, né, eu escrevi isso depois quem tiver interesse dá uma olhada, mas você tem que saber, primeiro, por que esses dados estão faltando, por que os dados não estão ali, alguém esqueceu de preencher, foi uma máquina que falhou, porque isso pode influenciar numa revisão da metodologia. Você pode ter que retreinar pessoas, ter que refazer um questionário, ter que dar manutenção numa máquina, trocar uma máquina. Então, tem que ver como é que você evita que esses valores continuem faltando. Segundo, que tipo de dados você tem? São dados categóricos, são dados numéricos? Se os dados forem categóricos, por exemplo, dados de um questionário, e eles estiverem faltando, por exemplo, porque a pessoa não respondeu, você tem que verificar. Essa pessoa não respondeu por quê? Ah, não respondeu porque você não colocou uma opção de uma categoria ali que ela se enquadrava. Então, você tem que montar uma categoria nova para essas pessoas que não responderam. Quando o dado é numérico, aí você já pode pensar em fazer imputação pela média, né? Substituir pela média dos demais valores. Se a sua distribuição dos dados for mais comportadinha, né? Por exemplo, próxima de uma distribuição normal, ou você pode criar uma nova categoria e pensar em pegar esses caras e encaixar em uma das categorias pré-existentes usando métodos de predição, né? Métodos de classificação, regressão. E o terceiro ponto, então, primeiro ponto, verificar por quê. Segundo ponto, verificar o tipo da variável e o comportamento dela. E terceiro, verificar se tem um buraquinho só ali para você preencher, que é mais fácil, ou se tem uma lacuna gigantesca. Se você pega, por exemplo, uma série de dados sazonais, né, uma série histórica de medições de temperatura de hora em hora, e aí você vai ver lá a sua base de dados, de repente está faltando as temperaturas de 6 da tarde até 6 da manhã. O buraco é muito grande. E dentro desse buraco, você espera que tenha uma variação enorme, porque normalmente as temperaturas começam a cair à noite e começam a subir durante o dia. Então, você vai ter uma nuance ali que você vai ter que capturar de algum outro jeito. Você pode pensar em algum método de interpolação por polinômio ou por amortecimento exponencial. Então, a pergunta de como a gente preenche os buracos, qual método a gente usa, ela tem inúmeras respostas. Você vai encontrar até livro que é dedicado a missing case, a preenchimento de valor faltante. E tudo depende. Então, uma recomendação que eu sempre faço é ver o que se faz na sua área. Dá uma olhada na pesquisa da sua área e ver o que o pessoal faz, que normalmente é um indicativo de por onde começar aí. Tá? E outras perguntas, essas vieram no chat, diziam respeito à formatação da imagem. Principalmente se eu posso salvar em outro formato que não seja o PNG, se eu posso mudar a resolução da imagem, enfim. Eu vou dar mais exemplos aqui e vou mostrar como é que faz isso. E por último, vieram algumas perguntas sobre o Pandas, sobre principalmente o fatiamento de data frame. Quero pegar um pedaço do data frame, estou fazendo confusão do lock com iLock ou aqueles índices. Primeiro, realmente é complicado. A pesquisa no Pandas ela é muito ampla, ela permite muitas e muitas e muitas possibilidades. Muito mais do que vários outros programas que trabalham com estruturas similares ao data frame. Tipo um MATLAB da vida ou mesmo R. Tem um monte de possibilidades dessas de localização. Eu vou dar alguns exemplos aqui, especialmente do lock e do iLock. Mas, para quem tem interesse, aquele livro que eu até coloquei lá no PDF, né? Que é aquele livro que tem o furão na capa, um furão, uma fuinha, eu não sei o que é esse bicho aqui não. Mas esse livro aqui, que é do Wes McKinney,
ele tem um monte de páginas, assim, ele tem uns 3 capítulos só para falar disso. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada. São os capítulos 5, Introdução ao Pandas, e a parte de limpeza e tratamento de dados, 5, 7 e 8. Tem mais até. Mas eu vou dar alguns exemplos. Eu vou começar com isso hoje, né? Eu vou começar falando desses exemplos de localização no Pandas. E aí, mesmo esquema de ontem, se vocês quiserem deixar algumas perguntas aí no chat, eu vou tentando conciliar com a apresentação, e o que não der para responder, eu mando para vocês depois, sem problema. Vocês podem ficar à vontade para me procurar depois, estou à disposição. Quem eu não respondi ainda, que mandou um Discord ou mandou um e-mail, hoje ainda eu respondo a galera toda. Bom, compartilhando a tela, bora lá. Beleza. Vou abrir um notebook para a gente começar a fazer isso. Vou pegar meu roteiro aqui para eu não esquecer de nada que eu trouxe para vocês. Vamos lá, então. A gente vai falar de mais alguns exemplos, no Pandas. Eu vou primeiro, então, importar o Pandas. Importo Pandas SPD. E eu vou criar um data frame a partir de um dicionário, tá? Que a gente fez isso lá no vídeo o primeiro vídeo de Pandas do YouTube. Esses dados são de um exemplo do livro do Wes McKinney. Então, você vai encontrar até várias outras funções aplicadas a esse dado. Eu vou fazer o seguinte: primeira chave, estado, e vou colocar alguns valores. Ohio de novo, Ohio outra vez, Nevada, opa, Nevada. Vou colocar mais uma chave, o ano, 2000, 2001, 2002, 2001, 2002, 2003. E uma última chave, população. 1.5, 1.7, 3.6, 2.4, 2.9 e 3.2. E esse aqui, por enquanto, é um dicionário, né? Está com aquela estrutura de dicionário, fechado com chaves, chave de busca e os valores para a chave. Só que eu vou transformar isso num data frame, usando, vou chamar aqui de datadf, por exemplo, aquela função, aquele método do Pandas que é o data frame, com DUF maiúsculos. Vou passar o data para ele e vou pedir para ele me mostrar esse cara. Estou com uma sintaxe inválida em algum lugar. Acho que eu fiz alguma besteira em algum lugar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que alguém deve ter visto aí no chat. Tem um ponto aqui. Isso sempre acontece aqui. Ó. Tem um pontinho aqui que a gente não viu. Muitas graças a quem falou. Aê, beleza. Então, a gente tem aqui o nosso data frame construído a partir de um dicionário. E se vocês forem ver, eu não estabeleci nenhum índice para as linhas. Eu tenho os índices das colunas, os rótulos das colunas, que são estado, ano e pop. Quando eu não atribuo nenhum índice, nenhum conjunto de rótulos às linhas, o Python vai fazer isso automaticamente começando do zero com inteiros. Então ele coloca 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Para eu mostrar os meus exemplos, eu vou mostrar uma opção para vocês que é dar nomes às linhas. Então, se você tiver ali uma série de rótulos, você pode passar ele.
Eu vou fazer isso no braço mesmo. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou passar aqui um index. E eu vou chamar, por exemplo, de... Fazer uma lista. A, B, C, D, E, F. Claro que tem que ser compatível, né, com o tamanho, né, com o número de linhas que eu tenho. Tem 6 linhas, aqui de A até F. Então, agora, as minhas linhas têm nomes. Tá? Então, agora eu tenho duas opções, tá? Para eu me referir a pedaços do meu data frame. Eu posso me referir ou por números, tá? Então, essa aqui continua podendo ser chamada de linha número 0, linha número 1, linha número 2, número 3, número 4, número 5. Ou eu posso me referir pelos rótulos que eu dei. Eu tenho essas duas opções. Vamos ver alguns exemplos, então, de como pegar pedaços aqui. Olha. Exemplos. Vamos pegar uma linha e todas as colunas. A gente vai fazer data df ponto lock e vou chamar de A. Fazendo isso, eu pego a minha linha A, todas as colunas. Então, vou colocar aqui, chamando uma linha e todas as colunas. O que ele vai me retornar é esse cara aqui, ó. Ohio 2000, 1.5, que é a primeira linha, que é a linha A. Outra forma de eu fazer isso é ilock 0. Vou comentar esse cara. Olha só, vou dar Ctrl Enter, ele me retorna a mesma coisa. Então, eu uso o lock quando eu quero me referir pelos rótulos, pelos nomes das linhas e das colunas. E eu uso ilock quando eu quero me referir pelo índice, que são os números inteiros. Essa é a diferença básica. Eles têm outras, várias possibilidades, são métodos muito flexíveis, mas para isso eu recomendo a leitura desse capítulo do Wes McKinney, tem um monte de exemplos. Mas dá para a gente fazer também o seguinte, data.lock. Vamos pegar agora uma linha e várias colunas. Vou comentar isso aqui. Eu posso chamar a linha A, vírgula, e escolher as colunas. Eu posso escolher uma coluna ou mais colunas. Vou escolher aqui as colunas estado e pop. E eu acho que eu fiz besteira outra vez. Hoje tá bom, hein? Claro, DF. Pronto. Faltou café nesse copo americano aqui. Bom, beleza. DataDF, que é o meu data frame, ponto .lock, e aí eu me localizo pelos rótulos, tá? Usando aqui o rótulo de linha e os rótulos de coluna. Alternativamente, eu posso fazer a mesma coisa com o ilock, mas usando os índices numéricos. 0, e aqui o estado seria a coluna 0, e o pop seria a coluna 2. E ele me retorna a mesma coisa, tá? Enfim, várias são as possibilidades, tá? Você pode usar tudo aquilo que eu tinha mostrado lá quando eu falei de localização no data frame, de intervalos, enfim, várias coisas. Lembrando só que o lock serve para você se localizar pelos rótulos, pelos nomes das linhas e das colunas, e o ilock serve para você se localizar pelos índices, pelos números inteiros. Então, essa é a principal diferença entre eles. E então acho que fecha alguns exemplos, pelo menos eu acho que tira um pouco de dúvida da diferença dos dois. Outra coisa, outros exemplos que eu vou trazer com base em perguntas de vocês são os exemplos que eu falei sobre as figuras, sobre os gráficos. Vou abrir então um outro notebook.
E falando em abrir, eu peço só licença para vocês que eu preciso abrir a porta, que meu gato quer sair. Já volto. Quer sair, menino? Vai. Pode ir. Vai, menino. Tchau. Obrigado pela paciência. Vamos lá, então. Próximo exemplo, eu vou trazer para vocês um exemplo de gráfico de linha com múltiplas linhas, né? Porque isso aqui eu acho que responde várias perguntas que surgiram a respeito dos gráficos. Responde a pergunta de como colocar mais de uma série no mesmo gráfico, como trabalhar com legendas para uma série e como salvar no formato e na resolução que eu quero. Vou mostrar essas coisas todas aqui para vocês. Então, vamos lá. Exemplo de gráfico de linhas para múltiplas séries. E vamos importar as coisas que a gente vai usar. Vou importar o matplotlib.pyplot.splt, o NumPy. Eu vou mostrar por que a gente vai usar ele. O Pandas. E eu vou importar também o OS, porque eu vou salvar a figura num diretório do meu computador. Então, eu tenho que escolher esse diretório. Vou começar mudando o diretório, então. Mudando o diretório. Eu vou usar os.chdir e eu colo o diretório do meu computador, que é esse cara aqui, onde eu vou salvar a figura. Beleza. Agora eu vou gerar o meu data frame, tá? Vou gerar os meus dados. Eu vou gerar 3 séries de dados com pares x e y, que poderiam ser dados observados ao longo do tempo, por exemplo. Eu quero fazer gráficos de linha com as 3 séries no mesmo gráfico. Vamos lá, então. Data, df, vou abrir um data frame. E eu vou fazer um data frame naquele estilo, né? Uma coisa tipo um dicionário, né? Eu vou fazer primeiro os valores de x, que vão ser os mesmos para as 3 séries. E eu posso gerar, vou mostrar uma função aqui que eu não mostrei nos vídeos anteriores, que é uma função para gerar uma sequência de um número até outro com um salto inteiro de tamanho 1. Do tipo, eu quero gerar os números de 1 a 10 inteiros. Beleza. Vamos fazer isso então. A gente vai usar a função range, que é uma função que não está dentro de um pacote do Python, ela é do Python básico mesmo. E vou passar para ela 1,11. Isso quer dizer que ela vai fazer do 1 até o 11, excluindo o 11, intervalo aberto para 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É uma série de valores de 1 a 10. Beleza, agora vamos gerar meu primeiro conjunto de valores y. O que eu posso fazer aqui é gerar uma sequência de aleatórios, que eu já falei lá no 6º vídeo. Vou usar o np.random, que é do NumPy, e vou usar o randn. Essa, se eu não me engano, eu não mostrei no vídeo. O que eu mostrei no vídeo foi a normal, que é para gerar números aleatórios de uma distribuição normal, cuja alocação e a escala você define. Então, você define os parâmetros da normal. A randn vai gerar da normal padrão, que é uma distribuição normal com média 0, desvio padrão 1. Então, aqui dentro, eu só coloco a quantidade de valores que eu quero gerar. Então, estou gerando 10 números aleatórios. Vamos lá, então. 2 e 3. Estou gerando 3 séries de números aleatórios. E agora, eu vou plotar isso. Eu vou fazer plt
.plot, e aí tem algumas sintaxes possíveis, tá? Eu vou fazer uma que eu acho mais simples. Vou fazer x, y1, e aí eu tenho que passar os dados, tá? Data é igual a data.df, que é justamente o meu data frame. E como eu quero fazer 3 linhas no mesmo gráfico, eu vou passar para ele o parâmetro de cor. A cor pode ser passada de várias maneiras. Tem algumas palavras-chave que você pode usar. Eu vou usar a palavra-chave aqui porque eu não quero nenhuma cor muito elaborada, mas dá para usar hexadecimal, por exemplo. O código da cor hexadecimal. Eu vou fazer, então, color igual a... E vou passar a cor que eu quero numa string aqui. Vou passar blue. E eu vou fazer o mesmo para as demais. 2 e 3. Vou mudar a cor. Vou fazer red e green. Então, isso daqui, ele já me ajuda a fazer uma coisa, que foi uma coisa que teve pergunta sobre, né, que é o gráfico sobreposto, né, um gráfico um em cima do outro. Como eu estou no mesmo gráfico, né, eu não dei close aqui, e não gerei um novo gráfico com show, plt.show, ele vai fazer todo mundo um por cima do outro. Vamos ver como é que fica. plt.show. E... de novo, eu estou fazendo um monte de coisa estranha aqui. Vamos lá. Qual é a dessa vez? O que a falta de café fez dessa vez? O problema pode ser da sintaxe do dicionário, né? Ou da função range mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, claro. Sintaxe do dicionário. Alguém deve ter respondido já no chat aí. É isso aqui dá. Botar café em vez de água nesse copo americano é uma heresia. Vamos lá. Agora sim. Beleza. Como ele gerou números aleatórios, ficou essa maluquice aqui, né? Não tem nenhum padrão muito perceptível, né? É basicamente um passeio aleatório. Só que, apesar de ele ter feito para mim sobreposto, como eu tenho mais de uma série no mesmo gráfico, eu vou precisar de legenda. Outra pergunta que fizeram a respeito, né? A respeito dos gráficos. Então, eu vou usar o plt.legend antes do plt.show e vou colocar os rótulos que eu quero para a legenda. Então, dentro do plt.legend, eu vou usar o parâmetro labels e vou fazer as legendas que eu quero, né? Vou colocar y1, y2 e y3. Vou rodar de novo. E agora sim ele me coloca a legenda. Esse método legend ele tem outros parâmetros possíveis, tipo a locação da legenda, você pode pôr do lado direito, do lado esquerdo, enfim, tem outras coisas que dá para mexer aí. Então, gráfico sobreposto e legenda, beleza. Uma outra coisa que dá para a gente ver aqui agora é sobre aquele negócio que eu falei dos formatos, né? Bem, se você não tiver muita exigência de formato de resolução, você pode vir aqui, clica com o botão direito, salva a imagem, ele salva para você como PNG. Agora, se você quiser customizar algumas coisas, você pode vir aqui, plt.savefig, e ele vai salvar a figura para você dentro do diretório que você está atualmente, tá? Então, é o diretório que eu especifiquei aqui no chdir. Se você não souber, você usa aquele getCwd para verificar onde é que ele está. Mas a gente põe aqui savefig. Quais são os argumentos que levam aqui? O primeiro argumento é uma string com o nome e o formato da figura que você quer salvar. Suponha que eu queira salvar aqui como, não sei, gráfico 1 ponto, e daí eu vou especificar o formato. Quais são os formatos possíveis? É possível no Matplotlib, PNG, PDF, quais mais? Eu acho que PS
e um outro arquivo que eu acho que é formato do Illustrator. Eu não lembro se é o... Não, agora não me lembro de cabeça, mas são 4 formatos possíveis. Depois eu mostro para vocês, eu mando para vocês, tem no help do Matplotlib. Eu salvo com o PNG, e aí se você quiser mexer na resolução, você usa o DPI. A resolução é medida em pontos por polegada. Tá? Então, dots per inch, vou colocar 300, por exemplo. E, na hora que eu faço isso, ele deve salvar para mim no meu computador. Vamos lá na pasta onde eu tinha salvo isso, que era o material de apoio, não, era o Data 1. Dados Data 1. Aqui, o gráfico está aqui. E ele está aqui, salvo no formato que eu pedi, na resolução que eu pedi. E então tem aquelas outras opções, né, de salvar, enfim, aí você vê o que te interessa e lá no Matplotlib tem as opções, né, os outros parâmetros que você pode passar para essa função. Dá uma olhada aqui só no chat antes de passar. Formato do... Bom, eu não tinha visto no chat aqui, mas Alberto Eduardo, obrigado aí pela correção das maluquices táticas aqui que eu andei fazendo. E, não é o AI, não. Não é esse formato do Illustrator, não. Eu acho que é o... Cara, agora eu não me lembro se é SVG ou SGV, quem trabalha mais com design aí. Né? Eu posso estar trocando as letrinhas aí, mas é esse formato. Wagner. Vamos lá. SVG, isso. É esse cara. Beleza, Wagner, você quer fazer uma pergunta? Wagner levantou a mão aí. Grazi, você habilita o microfone? Como a gente faz? Mais uma pessoa aqui. Oi, gente, para quem quiser fazer perguntas, tem isso, o QIA, na parte de embaixo, aí a Samantha escreveu, e pode escrever no QIA ou no mesmo chat aqui. Tá. Pode escrever no QIA mesmo, e aí, conforme for, a gente vai fazendo agora, ou eu mostro mais para frente. Tá? Vamos combinar assim, então. Pode pôr no QIA. Beleza, então, só puxando o que a gente falou que ficou de dúvida, né, para trás, que eu queria trazer esses exemplos, né, do Pandas e do gráfico de linhas. E a gente vai agora para a última parte, né, do curso, que é uma noção bem básica de machine learning, de algumas funções para machine learning no Python. Então, eu vou abrir aqui os slides dessa aula e vou fechar esse notebook aqui para falar um pouco a respeito de funções que a gente pode usar para começar a trabalhar com modelos de machine learning. Estou na tela cheia aqui. Beleza. Antes de falar sobre machine learning, antes de começar, a gente tem que pensar o que é isso. O que é o aprendizado de máquina, né? E esse é um conceito que gera muita controvérsia e muito debate. Ele é um conceito muito que se mistura, muitas vezes ele é usado de maneira intercambiável com outros, do tipo inteligência artificial, né? Será que é a mesma coisa? Será que vem do mesmo lugar? Enfim, essa história ela é muito cheia de treta entre os cientistas, tá?
quem tiver interesse em ver, tem um livro, em ler algo, tem um livro interessante que acho que ele é chamado Livro do Porquê. Eu passo também para vocês na referência. E ele tem um pouco desse embate. Mas, basicamente, um grupo de cientistas já há muitas décadas tinha interesse em ensinar o computador a fazer alguns tipos de tarefa. E uma primeira ideia, né, foi tentar fazer isso de maneira mais explícita, né, dando comandos. Então, por exemplo, ensinar o computador a jogar xadrez. A possibilidade de ensinar o computador a jogar xadrez é pensar em listar todas as jogadas possíveis, né, todas as situações possíveis e fornecer para ele, se vira aí, cara, você tem essas regras e essas são as formas de você sair das situações que podem aparecer para você. Só que tem muitas situações além do que você ensina, né? Então, você precisa de poder de generalização para as máquinas. A máquina tem que saber se virar em situações fora daquela que ela conhece inicialmente, né? Então, começa a surgir um subgrupo de cientistas que pensa em ensinar a máquina não explicitamente, não de forma explícita, não programando de forma explícita, mas ensinar com base na experiência, né? A máquina entender onde é que ela está errando e melhorar. E daí surge, então, o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina ele surge, ele é um braço da inteligência artificial que surge com a pesquisa nesse sentido. E uma definição que eu gosto muito é essa aqui, do Tom Mitchell, que é um autor de um livro de aprendizado de máquina, de um clássico do aprendizado de máquina. Ele diz, então, que o aprendizado de máquina é o estudo de algoritmos de computador que melhoram automaticamente por meio da experiência. O que quer dizer? Ele começa a errar, você, de alguma maneira, guia o computador para ele perceber que ele está errando e se corrigir para fazer melhor na próxima. Então, basicamente, isso é a ideia, a grande ideia por trás do aprendizado de máquina. E o aprendizado de máquina ele tem 3 paradigmas principais, 3 abordagens principais, que é o aprendizado supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por reforço. No aprendizado supervisionado, você tem no seu conjunto de dados um conjunto de exemplos já rotulados. Então, por exemplo, eu tenho vários dados ali a respeito de, por exemplo, vamos falar tá falando de café aqui, né? Eu tenho várias características sensoriais do café, né? Esses são os meus dados. E eu quero fazer um programa que, à medida que eu forneço essas características, ele classifique para mim, ele diga para mim qual é o tipo daquele café, qual é o tipo do grão daquele café. Então, essa é uma ideia, né? E aí, no caso do aprendizado supervisionado, eu tenho os dados, tá? E eu já tenho os cafés classificados. Então, eu tenho ali uma lista de 500 cafés que alguém já classificou, um especialista classificou, por exemplo. Ele foi lá e viu as características sensoriais e ele mesmo classificou, né? Ou então ele, não necessariamente características sensoriais, já que eu estou falando do tipo de grão, né? Mas o formato do grão, a cor do grão, enfim, tem um monte de coisa possível. Eu não sou da área, só me veio à cabeça porque eu pensei no café, né? Então posso estar falando besteira aqui em relação a isso, mas é um exemplo só para entender o que é o aprendizado supervisionado. Então você tem os dados e os dados estão já classificados. E aí você vai mostrar isso para o computador e usar alguns algoritmos para ele fazer essa classificação para você. Você pode resolver também problemas de regressão com isso, né? Então, problema de regressão com viés temporal, por exemplo. Você pode pegar um histórico de demanda de um produto, esses são seus dados de entrada, e as vendas, vendas do próximo semestre, né?
Aí você já tem esses conjuntos e você quer fazer previsões, né? Então, essa é uma possibilidade. Agora, o aprendizado não supervisionado, você pensar no caso do café, é o seguinte: o pessoal te mandou os dados todos dos grãos, mas não te mandou nada classificado. Então, você não tem os rótulos, você não tem as categorias. E aí você precisa de programas, você precisa de algoritmos que vão fazer essa classificação para você. Eles vão pegar aqueles que têm as características mais próximas e fazer agrupamentos, montar os grupinhos. Esses algoritmos são algoritmos baseados em clusterização, em montagens de clusters, de grupos. Então, uma tarefa que você vai ter aí é você usar o programa para aprender a separar os cafés ali em categorias. Aí depois, se você quiser, você dá um rótulo lá, enfim. Agora, o aprendizado por reforço é quando você não tem nenhuma coisa nem outra, né? Então, você não tem nem os seus dados de entrada e nem os seus dados de saída. Um exemplo muito, muito clássico disso é o uso do aprendizado de máquina para ensinar o carro autônomo, né? Você vai soltar o carro autônomo num terreno em que ele não conhece, né? Ele não sabe ainda o que tem ali, e à medida que ele vai andando e ele vai fazendo besteira, né? Ele vai batendo, ele vai fazendo curva no lugar errado, enfim, ele vai adquirindo os dados aí, né? E aí o especialista vai mostrar para ele, falar, olha, isso aqui está errado, faz outro tipo de curva, faz outro tipo de manobra, enfim. Aí você vai por reforço, né, ensinando. É como se você estivesse instruindo o cara desde o zero, né? Esses três são os principais paradigmas de aprendizado e dentro de cada um você vai ter problemas específicos e você vai ter métodos específicos. Então, mais uma vez, voltando lá para a ciência de dados, tudo aqui depende dos dados que você tem, ou em alguns casos aqui, né? Nesse caso, dos dados que você não tem. Né? O aprendizado supervisionado, que é aquilo em que eu queria focar hoje, que é o mais, talvez seja o mais comum e é o mais tranquilo de falar em primeira vista, tem dois tipos de problemas principais. Um é a regressão e outro é a classificação. Regressão é quando você tem variáveis que você está usando como preditoras, você quer usá-las para fazer a predição, e o seu valor de saída é um valor quantitativo. Tá? Então, você tá prevendo um cara ali que é um número. Então, por exemplo, quando a gente estava falando lá daquele diagrama de dispersão, da correlação de altura com peso, né, você prevê, por exemplo, o peso de uma pessoa com base na altura. Então, você predizer, na verdade. Quando eu falo de previsão, às vezes a gente usa esses termos de maneira intercambiável, né? Mas quando você fala de previsão, você está adicionando a dimensão do tempo, né? Predição, você não está levando isso em conta. Classificação. A classificação já é o caso de você ter as variáveis preditoras e você, como variável de saída, como aquilo que você quer predizer, ser categorias. Então, é uma classe ou outra classe. Né? Pensa, por exemplo, na classificação de risco de crédito. Você tem várias variáveis ali da pessoa, né? Se a pessoa paga em dia, se a pessoa tem um histórico de não pagar, histórico de calote, enfim, tem um monte de outras coisas, de dados pessoais ali. Você joga aquilo no programa e o programa classifica para você, dizendo se esse cara é bom pagador ou não pagador, ou mal pagador, desculpa. Então, é um problema de classificação também. E problemas clássicos do aprendizado supervisionado. Né? Você tem os valores das variáveis de entrada e você tem os valores das variáveis de saída e você quer, a partir disso, ensinar o computador a predizer para outras pessoas. A regressão linear, né, que é o exemplo mais básico, mais simples de regressão, é quando você tem aqui, por exemplo, diagrama de dispersão de peso e altura de algumas pessoas, e você consegue fazer uma aproximação por uma reta. Então, eu tenho os caras aqui, os meus pontos, né, de cada pessoa que está dentro da minha amostra, jogo isso no diagrama de dispersão, posso calcular ali o coeficiente de correlação, como eu mostrei nas últimas aulas,
Se a gente vir que tem indícios de essa relação entre as duas variáveis ser linear, eu posso usar a regressão linear, que é fazer uma reta para aproximar esses dados. E uma reta tem aquele formato clássico de reta, né? Y é igual a beta 0 mais beta 1 x, ou então Y é igual a x mais b, como você quiser. Essa aqui é a nomenclatura mais comum da estatística, tá? E na hora que você for fazer novas predições, então, por exemplo, eu quero, para a pessoa que tem 4,2 de altura, eu quero prever o peso. O que ele vai fazer? Você joga o 4,2 aqui, ele vai procurar na sua reta quem é o cara correspondente no eixo Y. Tá? Então, ele está aqui, ele vem aqui, opa, ele vai predizer esse aqui. Claro que vai ter um erro. Né? Então, por que vai ter um erro? Porque você não consegue, com uma reta, passar por todos esses dados. Para isso, eu precisaria de um polinômio, eu precisaria de um troço que fizesse assim, né? Viesse aqui, 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 aqui. O problema é que quando você usa polinômios, principalmente de mais alto grau, eles são extremamente específicos. Então, eles vão funcionar muito bem para aquela amostrinha que você tem, mas quando você jogar um dado novo, pode ser que ele não generalize bem, pode ser que ele não te dê um resultado muito bom. Porque a reta, pelo menos, ela vai ter um erro, mas ela vai ter um erro dentro de uma margem razoável. O polinômio, como ele está muito específico para aqueles pontos, um ponto novo pode ser que caia muito fora, enfim. E aí a gente cai num problema que eu vou falar no próximo slide. Mas antes disso, voltando também lá para a ciência de dados, para a coisa mais geral, muito, muito, muito cuidado quando a gente está falando de correlação, porque correlação nem sempre implica em causalidade, tá? Então, se eu tenho variáveis que têm alta correlação, igual aqui, a correlação linear é bastante alta, tá? Ela, não sei, ela pode estar aqui chutando na minha cabeça, aqui em 0,7, 0,8, até mais. Não necessariamente uma coisa está causando a outra, tá? Voltando naquele estudo, naquele estudo que é meu objeto de pesquisa, né, que é previsão de carga elétrica, o consumo de energia elétrica é bastante influenciado pela temperatura ambiente. Quando está muito quente, a gente usa muito ar-condicionado. Quando muda a temperatura, quando muda demais, né, a gente costuma mudar o nosso comportamento de consumo de energia elétrica. Essa correlação, ela realmente tem uma causalidade aí, né? A variação na temperatura está causando uma variação na carga elétrica. Beleza. Agora, muito cuidado, né? Não é porque, gosto de usar esse exemplo, não é porque o galo está cantando quando o sol está nascendo que o sol nasce por causa do galo cantando, né? Não é, o sol não nasce porque o galo canta, né? Não é assim que funciona. Isso é muito perigoso, tá? E a gente tem visto isso muito recentemente, né? Principalmente no senso comum, né? O senso comum, às vezes, ele vem com esses problemas de correlação e causalidade, né? Do tipo, eu conheço 5 pessoas que tomaram cloroquina e não tiveram Covid-19. É inevitável eu citar esse exemplo nesse momento, né? Tá, mas essas 5 pessoas, primeiro, elas representam a diversidade toda da população que pode ter Covid-19, que pode vir a ter Covid-19. São só 5 pessoas. Provavelmente elas não representam tudo isso, né? Segunda coisa, né? Se você descobrir que essas 5 pessoas comeram pão com manteiga todos os dias de manhã, né, você pode também atribuir o fato de elas não terem tido Covid ao pão com manteiga que elas comeram de manhã. Então, não é bem assim que se faz. Né? Para isso que você tem estudo clínico randomizado, placebo controlado. Você vai ter um grupo de controle que vai tomar um remédio, você vai ter outro grupo que vai tomar um placebo, você vai ter testes de hipótese para comparar a diferença. Enfim, tem um monte de coisas aí que estão envolvidas. E tem um site que é bastante interessante, talvez alguns de vocês já conheçam, que é o site Spurious Correlations, que é o site do Tyler Vidgin. Já tem muitos anos que esse cara faz isso, né? E esse cara mostra alguns dados
que mostram correlações muito fortes, mas de coisas que não têm causalidade, né? Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, você vê duas séries que caminham juntinhas, né? Duas séries temporais que caminham juntinhas, que são o gasto dos Estados Unidos com ciência, espaço e tecnologia, e suicídios por enforcamento, estrangulação e sufocamento. A correlação é de 99%, caminha tudo juntinho. Agora, tem causalidade? As pessoas estão se matando mais porque existe muito gasto aí na ciência, no espaço, em tecnologia? Não. Então, tem vários outros aqui. Esse aqui eu gosto, que é o número de pessoas afogadas na piscina e o número de filmes estrelados pelo Nicolas Cage. Tem uma correlação de 67%, que é bastante razoável, né? Está caminhando mais ou menos junto aqui, né? Mas não é porque o Nicolas Cage está fazendo filmes que as pessoas estão se afogando na piscina, né? Não é assim que funciona. Então, muito cuidado com isso, né? Não é simplesmente olhar os números e está tudo certo, tá? E antes de ir, por exemplo, lá no Python, e eu vou dar uma olhada no chat, estou vendo que tem está piscando aqui. Eu estava falando de poder de generalização dos modelos. Tá? Tem 3 casos que costumam acontecer no aprendizado de máquina. O underfitting, o caso em que você tem um equilíbrio, e o overfitting, tá? Que é o subajuste no primeiro caso e o sobreajuste no próximo caso. O subajuste é quando eu estou aqui, por exemplo, com um negócio que tem um diagrama de dispersão que parece um polinômio de... Pode ser de segundo grau isso aqui, de repente, segundo ou terceiro, enfim. E aí você tem essa curvinha aqui, né, esse símbolozinho da Nike, que seria o que ficaria melhor ajustado aos pontos, né? E no caso do underfitting, uma reta deixaria de pegar esses pontos que estão mais aqui fora. Então, talvez não ficasse tão legal para você fazer as suas predições. Tem o caso aqui do equilíbrio, né, que eu fiz o polinômio da Nike aqui, né, que fica melhorzinho. E tem o caso do sobreajuste, que é quando você usa um modelo que ele é tão específico para aqueles dados, mas tão específico, ele está passando bonitinho aqui por dentro dos seus dados. Se você jogar um dado novo, por exemplo, aqui onde está o meu cursor do mouse, ele vai falhar. Então, ele é muito bom para os seus dados, mas ele não é muito bom para dados novos. E aí você tem, no aprendizado de máquina, uma série de coisas que você pode fazer para controlar o sobreajuste ou a pouca aderência, né? E você começa sempre pela separação dos seus dados entre dados de treino e dados de teste, né? Quem trabalha com aprendizado de máquina já viu isso, né? Então, você sempre vai criar o seu modelo, conceber o seu modelo para para um pedaço dos seus dados, e você vai guardar o resto para fazer o teste, que é como se o seu modelo ainda não conhecesse aqueles dados, né? Como se eles fossem dados novos. Uma prática muito comum no aprendizado de máquina, tem várias abordagens para fazer isso. Beleza, então vamos ver no Python alguns exemplos. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ver se tem algo que dá para a gente falar agora. No Q&A aqui apareceu como imprimo barras de erro no gráfico. Samantha, eu acho que você está falando talvez de gráficos de resíduos, né? Ou para aquelas barras de erro, tipo, vou mostrar um exemplo aqui. No meu material de apoio. Eu não sei se você está falando de gráficos de resíduos, de análise de resíduos, depois que você fez o ajuste, ou você está falando desses erros aqui, ó, né, que são os erros de regressão, né? Você tem a diferença aqui entre esse ponto aqui, né, entre o que foi observado e o que foi predito pela reta. Né? Talvez seja disso que você está falando. Como a gente vai ter que abrir um bocado de coisa aqui, e tem também alguns métodos que, de cabeça, eu não vou me recordar, eu vou pedir ao Alonso, à Grazi, para tomar nota da dúvida e mando para você logo depois da aula. Tá? Voltando aqui para o chat. Vou ver algumas
Tá, beleza. Alguém está com problema no áudio? O áudio está normal aí, galera? Eu devia estar olhando o chat com mais frequência para ver se isso aqui estava aparecendo, né? Mas parece que está Sim, bom. o áudio está Tá normal normal. mesmo. Beleza, beleza. É que são esses microfones de hoje que não tem knobs, né? Eles não têm. A maioria dos microfones que você compra hoje não tem botão, né? O botão é no software, né? E às vezes o software fecha aqui, e aí o volume vai lá embaixo. Mas se tiver problema, me chama aqui que eu tento ajustar. Obrigado por avisar. E sobre o Alan, sobre o meu contato aqui e tal, e as indicações do livros, beleza, eu já mandei no Discord alguma coisa, mas eu mando isso aí mais sintetizado para você. Valeu. Beleza, então vamos falar aqui da regressão, do que dá para a gente fazer de regressão no Python. Eu vou tentar fazer aqui mais sintético, mas não correr muito, porque senão a gente estoura aqui o meio-dia. Tem muita coisa para falar disso, cara. Eu me empolgo aqui, principalmente nessa parte prática da coisa. Mas vou tentar mostrar aqui, ainda mostrar a classificação agora, tá? Se não desse estourar o tempo, eu prometo que eu gravo isso para vocês, tá? Porque além de estourar o tempo de almoço de vocês, eu fico meio apertado aqui também. Então vamos lá, regressão. Regressão. E aí eu vou mostrar a parte boa e a parte não tão boa da coisa. E só uma outra observação que eu esqueci, só falando que eu sempre lembro dessas coisas e me empolgo com isso. E se não me frear e eu não vier aqui para o Python já começar a digitar, eu fico falando mais, mas em alguns materiais mais recentes de Machine Learning, eu andei vendo alguns autores dizendo assim, tem um aqui no livro, cara, que me deu um irk, me deu uma coisa que é o seguinte, e aí tem essa treta toda, né? Que a pessoa está dizendo o seguinte, a regressão linear é um algoritmo de Machine Learning. Pelo amor de Deus, gente, a regressão linear é um troço que existe desde 1800 e pouquinho, 1804, 5, quando Legendre trabalhava com esses modelos, trabalhava para problemas, se eu não me engano, de astronomia. E aí ele foi desenvolvendo método de mínimos quadrados, isso passou por Gauss, isso passou por Galton. Então isso aí já é muito mais velho que a minha bisavó, né? Mas dentro do aprendizado de máquina, você tem abordagem de regressão, que são abordagens como o LMS, que é um algoritmo que calcula os coeficientes da regressão por adaptação, né? Porque o original ele é por um método que você simplesmente deriva a função igual a zero, vai achando os coeficientes, mas para o computador é mais interessante usar alguns métodos numéricos, né, iterativos, e a regressão ela serve de base para um monte de coisa que você tem no aprendizado de máquina, né? A regressão linear, né, que eu estou dizendo. Então, é uma coisa que foi encontrando campo e muita coisa é baseada em regressão. Agora, a regressão não foi criada, ela não surgiu no aprendizado de máquina. Ela é muito, muito mais velha do que isso. Tá? Eu vou indicar também lá nas referências de hoje, vou mandar um livro de história da ciência moderna que fala do aprendizado de máquina e outro da história da estatística. Tem essas coisas tudo. Vamos lá, então, sem mais delongas, para não ficar sem fazer isso no Python. Import, senão o nosso curso é de Python, né? Então, vamos lá. Import pandas SPD, vou usar o pandas, vou usar o NumPy, vou usar o matplotlib para gráfico. E agora eu vou usar uma outra biblioteca que é o scikit-learn. Eu vou fazer from sklearn import datasets. Eu vou importar, então, o datasets, que é um módulo muito interessante do scikit-learn, que tem bases de dados que servem para a gente estudar essas coisas. Então, serve para você estudar regressão, estudar classificação. As bases de dados são todas muito bonitinhas, muito certinhas, então tudo funciona muito bem e você consegue estudar os métodos todos nelas sem muita dor de cabeça. Beleza. Então, eu vou
abrir um desses dados que vem, que é o dataset.load Boston. Mandei bem aqui, Boston. Aqueles erros de digitação que a gente não deseja, né? O cara, tipo assim, é aniversário do meu pai, e aí o cara, em vez de escrever pai, ele troca o i pelo u. Sempre acontece. Vamos lá, então. Import. Stats models, que é um outro pacote que eu vou usar, .api as sm. Então, aqui, eu estou importando o que eu vou usar para fazer a regressão. Aqui eu estou importando o meu conjunto de dados e aqui as outras coisas todas que eu vou usar. Então, aqui, está vendo que eu já estou usando um monte de funcionalidade pronta do Python, né? E agora eu vou finalmente colocar meus dados num data frame. Dados igual a pd.data_frame. E aqui eu vou puxar dentro do meu data, que é esse cara aqui. Eu vou puxar um negócio que está lá dentro, que se chama data, que são os dados mesmo. E as colunas, columns, vão ser o que está aqui dentro do data também, que é o feature names. E eu vou pedir para ver, o head aqui primeiro, tá? Então, bom, se eu não tiver digitado nada errado, que eu digitei um monte de coisa aqui, eu espero que não, ele vai me mostrar, então, o cabeçalho desse meu conjunto de dados Boston, que eu já vou falar o que é. E ele errou alguma coisa. De novo. Data igual a datasets. E agora mais um problema aqui, que é o dados que eu precisava. Eu sabia que isso ia acontecer. Agora foi. Beleza. Então, o que eu tinha errado aqui, né? Eu estava errando o nome dos meus data frames aqui, basicamente, né? Estava digitando onde era data, dados, enfim. Então, voltando, eu puxei esses caras aqui, que são um conjunto de dados que já vem no Python para estudar, né? Para um data frame que chama dados e pedir para mostrar o cabeçalho. E aí, pô, você olha esse monte de coisa e você fala, cara, que raios é isso, né? Você não tem ideia do que seja isso, né? Então, para esses dados que vêm com Python, tem um método que é super interessante, que é o dados. É o data, na verdade. Não estou usando esse data frame aqui, não. Vou usar esse original aqui. Data.descre. Assim, gritando, ignorante mesmo, tá? Vou comentar esse cara. E olha só o que ele mostra para mim. Não mostra nada porque eu não mandei imprimir, né? Se mandar imprimir, fica mais fácil. Isto. Beleza. Ele me dá uma descrição desses dados. Então, ele vai falar aqui que eu tenho 506 casos, são 13 atributos numéricos ou categóricos preditivos, e o atributo 14, que normalmente é o target, que é a variável que eu quero prever. Esse conjunto de dados, que é o Boston House Prices Dataset, ele tem o seguinte, ele tem diversos atributos que caracterizam um imóvel em Boston, como, por exemplo, a taxa de crime per capita da região, a quantidade média de quartos, né, por habitação, e por aí vai. Tem um monte de coisa aqui que você pode usar para prever o valor mediano da casa em milhares de dólares. Tá? Então, o que a gente quer fazer é isso, é usar esses atributos para fazer um modelo que preveja o valor mediano da casa. Tá? Então, é isso que está nesse conjunto de dados e que eu posso usar de diversas maneiras. Bem, primeiro, eu vou fazer uma regressão linear simples. A regressão linear simples é aquela que eu faço usando só uma variável preditora. É aquela que eu mostrei no slide. Você está usando só uma variável para prever outra. Tá? Vamos começar por ela, que é mais fácil. Então, eu tenho que separar quem são os meus dados x, que são as variáveis preditoras, e vou fazer aqui x igual a dados, e entre colchetes para eu me localizar, eu vou selecionar, por exemplo, o número de quartos. Eu vou tentar prever o preço da casa usando o número de quartos, tá? Vou fazer o RM.
E vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o meu target separado, que é o meu alvo, que é o valor mediano. Por que eu não preciso de outra estrutura para isso não? Eu vou jogar direto no y. Y é igual a esse cara, dados e o valor mediano. Então, beleza. Estou usando a quantidade de quartos para prever esse cara aqui, que é o valor mediano da casa. E aí eu vou fazer o meu modelo. O meu modelo, eu vou usar para ele aquele cara que eu chamei aqui, que é o módulo, Stats Models, que tem modelos estatísticos para regressão, e vou fazer SM ponto, e aí, grandão, gritando também, OLS, que é Ordinary Least Squares, mínimos quadrados ordinários, que é o método mais feijão com arroz para fazer regressão. Tá? E vou passar para ele aqui Y e X, nessa ordem. E vou fazer com esse cara o fit, que é, eu estou ajustando o modelo. Tá? Então, eu estou ajustando o modelo a esses dados. Beleza, se eu fizer dessa forma, eu vou ter dentro de modelo, que eu passei aqui, ó, um objeto que é um modelo ajustado de regressão, lá com os coeficientes, tudo bonitinho. Agora, para eu fazer uma previsão com isso, uma predição, eu vou fazer ypred igual a model.predict e vou usar o x. Muita atenção nisso aqui, tá? Como a gente está perto do final do tempo aqui, eu não estou fazendo a separação, dos dados por não estou fazendo a separação dos dados por treino e teste, como eu falei lá. Para regressão linear, isso não é um problema muito grande, tá? Porque como ele não é um modelo tão específico, ele não fica lá passando por todos os pontinhos, ele não costuma generalizar mal, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou treinando, eu estou estimando o meu modelo e testando o meu modelo nos mesmos dados, tá? Então, novamente, para regressão linear, isso não é tão ruim. Agora, para modelos mais específicos, não recomendo. Como a gente normalmente compara a regressão linear com outros modelos, você vai acabar tendo que fazer isso com a regressão também, porque a gente compara no mesmo trecho de dados, né? Mas eu vou pular essa parte aqui, tá? Mas só dizendo que isso é importante. Reforçando que isso é importante. Então, aqui são as minhas previsões e eu preciso avaliar as previsões. Para eu avaliar as previsões, eu vou fazer primeiro isso graficamente, tá? Eu vou fazer, então, um gráfico pl.scatter, para fazer o diagrama de dispersão. Vou fazer de x com y. Vou botar uma cor. E vou fazer plt.plot. Para fazer o seguinte, olha, eu estou fazendo aqui um diagrama de dispersão, estou fazendo os pontos, né, para x e y, e aqui eu estou fazendo o gráfico de linha para minhas previsões, ou seja, eu estou fazendo a reta de regressão. E vou pedir para mostrar. Então, beleza, voltando. Resumindo tudo aqui. Eu estou pegando como x da minha regressão simples aquela coluna que é o número de quartos. Estou pegando como y da regressão simples o valor mediano, então eu quero predizer o valor mediano do imóvel com base no número de quartos. Estou fazendo aqui o meu modelo de regressão, estou fazendo, então, estou chamando o mínimos quadrados ordinários para ajustar e estou pedindo ele para ajustar. E aí, modelo aqui, não vai dar problema. Estou usando aqui os meus preditores como os meus preditos, né? Como o predict de x. E aí estou fazendo os gráficos. Vamos lá, como é muita coisa, espero que ele não encrenque com nada. Vou tirar essa descrição para não aparecer de novo. Vamos lá. E ele encrencou com alguma coisa. Vamos ver.
alguma coisa aqui na estrutura dos dados. O meu MEDV aqui. Ah, sim, é porque eu tenho que abrir um target aqui mesmo. Realmente eu tenho que tirar o target aqui do Pandas, que eu esqueci de fazer isso. Eu vou fazer, então, um data frame, porque ele não está em formato de data frame. Data.target. Porque aqui é o seguinte, lá nos dados do Python, ele tem esse cara aqui, ó, só com as variáveis independentes. Vamos lá, data.target, columns. Eu vou tirar essa coluna aqui. E o meu Y vai ser isto. Agora vai. Beleza. Então, eu tenho aqui uma reta de regressão. Não ficou lá tão bom, né? Por que não ficou tão bom? Porque tem vários outliers. Então, olha só. Tem alguns valores aqui em cima, ó, que eles são muito discrepantes, né? Eles estão atrapalhando a minha regressão, no caso, né? Então, se eu tivesse pegado só esse pedaço aqui, ó, né, talvez ficasse melhor. Agora, como tem valores discrepantes, tanto para cá, ó, quanto para cá, então, olha só, são casas que tem... Olha só quem são esses discrepantes, só para a gente tentar, voltando, né, para a coisa da ciência de dados mesmo, né? Quem são meus dados? Olha só, eu tenho casa aqui que tem 5 quartos e que custa 50 mil, ela custa muito mais, né, do que o restante, né? Então eu tenho essa galera aqui que por algum motivo ela custa muito mais, né? E ela são outliers, são pontos discrepantes, pontos entre aspas fora da curva, né? E esses caras, eu não falei disso na limpeza de dados porque já é outro assunto, mas esses caras normalmente são tratados em separado, tá? Você tira esses caras, vê por que eles são discrepantes e faz modelos de previsão separados para eles. Que normalmente a gente faz. Mas, bem, aqui eu tenho o gráfico, mas a gente pode ver também algumas estatísticas que indiquem se meu modelo está prestando ou não, né? Isso é importante. Então, uma das coisas que eu posso fazer é verificar o coeficiente de determinação, que é o R quadrado. Eu vou fazer modelo.R squared para tirar o R quadrado dele. Vou comentar o gráfico, não preciso ver ele mais, já vi. Modelo.R squared. O R squared, o R quadrado, é uma das estatísticas do modelo de regressão e ele quer dizer para você o quanto da variância dos dados, o quanto da variabilidade dos dados o seu modelo conseguiu explicar. Quanto mais próximo de 1, mais explicativo é o seu modelo. Mas isso não quer dizer que o modelo necessariamente ele tem uma boa acurácia, tá? Para medir a acurácia, a gente tem que pensar em outras medidas, né? Então, por exemplo, o erro médio percentual absoluto, o MAP, né? O Mean Absolute Percentage Error. Como é que você faz isso? Eu vou fazer ele no braço aqui, tem método lá no Scikit-learn para fazer, mas como é uma conta muito simples, vamos fazer aqui. Ele vai ser a diferença absoluta sempre, né? Entre o que você tem e o que você previu, dividido pelo que você tem. Então, é o seu erro em relação ao original. E aí, ele vai ser dado em porcentagem, quanto mais alto, pior, né? Então, eu vou usar um pouco do NumPy para isso. np.min, np.abs, o y menos o ypred, dividido pelo y, acho que eu não esqueci de fechar parênteses nenhum aqui, vezes 100. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a diferença entre o que eu tenho e o que eu previ em relação ao original, isso em valores absolutos, né, em módulo, e tirando a média. Estou fazendo isso para cada pontinho que eu previ e tirando a média. Multiplicando por 100 para mostrar isso em porcentagem, né? Então, vou ver o que é isso. E ele vai me dar 31%. Eu não conheço esse tipo de problema, tá? Não estou familiarizado com esse tipo de problema de previsão de preço mediana de casas em Boston, né? Não é o meu objeto de pesquisa, né? Mas 31% é um erro considerável, tá? Então, talvez o modelo linear não seja tão interessante
e talvez uma variável só preditora não me ajude muito. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui, bom, tem várias razões, né, pelo fato de que isso não pode não estar muito bom. Mas uma coisa que eu vou fazer aqui, por último, para a gente encerrar, é a regressão linear múltipla. Para fazer a regressão linear múltipla, em vez de eu usar só essa coluna aqui, eu posso usar, por exemplo, todas as variáveis preditoras que tem lá no conjunto de dados Boston. Em vez de usar só o número de quartos, eu posso predizer usando todo o resto ali, toda a galera. Isso aqui é um negócio que geralmente demora um bocado de tempo, tá? Isso normalmente demora um bocado para você escolher esses caras, quem vai entrar no seu modelo, e tem muitos métodos para isso, né? Você vai colocando um, tirando outro, e enfim, para você ver qual é o melhor conjunto. Porque pode ter problemas de multicolinearidade também, né? Variáveis redundantes, enfim. Regressão é muita coisa, muita coisa. Mas então vou fazer uma múltipla aqui, que nesse caso ele não vai me encontrar um ajuste de uma reta, porque eu tenho mais dimensões. Então ele vai me encontrar, no caso de 3 dimensões, um hiperplano, um plano, desculpa, e mais dimensões, um hiperplano. E aí já não dá para fazer a visualização em 2 dimensões, né? Fica na abstração mental aqui mesmo, né? Então eu só fiz isso, eu só estou usando agora os dados todos. Né? E aí eu vou ajustar. E, bom, o gráfico não dá para fazer, mas dá para eu ver o R quadrado. Melhorou um pouquinho a explicação. Tá? Então, ele melhorou, ele foi para 0,96. E no caso aqui do MAP, vamos ver, baixou bastante, né? Baixou quase metade, né? Usando, mesmo com uma regressão linear, né? Abaixou bastante, né? O meu erro médio percentual absoluto com essa inclusão de todas as colunas, né? Então a ideia aqui foi só mostrar para vocês, além de mostrar que tem alguns conjuntos de dados que já vêm com o Python lá no scikit-learn, para você estudar essas coisas. E aí você encontra muita gente fazendo diversas análises, é muito bacana isso, desses dados que já vêm. E mostrar para vocês que é muito simples, né? Você fazer um modelo de regressão, você faz ele com uma linha, cara. E isso aqui, por trás, né, pode ter coisas muito complexas, né? Principalmente coisas de cálculo e análise numérica, né? Mas vocês viram que eu falei com vocês várias coisas que dependem de um background mais teórico, né? Então, não adianta simplesmente você rodar isso aqui e ver os números que saem. Você tem que investigar o que isso tem em relação com os seus dados, né? E como é que você pode melhorar o seu modelo a partir do conhecimento maior dos dados. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no Q&A e no... Sim. A Samantha falou aqui de grupos experimentais com várias amostras e é necessário imprimir gráfico de barras com erro entre as amostras que eu tenho na barra. Isso aqui vai dar um bocado de linha, tá? Vai dar um bocado de linha de código, mas é possível fazer. Eu vou pedir para mandar isso para você, tá? Eu mando um exemplo para você e aí a gente pode depois até trocar mais mensagens aí para poder ver se a gente adapta melhor ao seu caso, tá? Mas é possível sim. É possível sim fazer. Beleza, próximo. Deixa eu ver ou no Q&A ou no chat, né? Tem um chat aqui ainda. Valeu, Caio. Mais uma galera. Obrigado, cara. A galera tá sendo especialmente solícita hoje, neste dia em que me faltou cafeína. Obrigado mesmo. Beleza. A gente tá estourando um pouco o tempo e eu queria só falar um pouco aqui do KNN. Só que eu acho que pode ser que estoure o tempo de vocês aí, porque a gente vai gastar mais uns minutos, né? A gente começou um pouco mais tarde, né? Então não sei se vai atropelar uma outra atividade. O Alonso, Ana, o que vocês acham?
Se Guilherme, uma outra possibilidade aqui, só para deixar aqui para vocês, antes de... É que, não sei, eu posso gravar também e mandar essa parte. Vocês que sabem. A gente tem horário até 1 hora, né? Que seria a próxima atividade, com um horário de almoço de 1 hora. Sim. Aí fica a seu critério, assim. Eu acho que se não for demorar muito, vale a pena você fazer hoje, agora, né? No caso, se não, você grava. Aí fica a seu critério. Você fica à vontade. Tá. Tá, não, vamos fazer agora, então. Acho que com uns 20 minutos a gente resolve. Obrigado, então, Ana. Vamos lá. Vou encerrar aqui falando que a gente falou um pouco de problema de regressão, falar um pouco de problema de classificação. O problema de classificação é aquele que eu falei, né, que você tem diversas características numéricas ou categóricas de algum tipo de sujeito que você está estudando e você quer alocar ele a uma categoria ou outra. Um exemplo, problema de classificação de imagem. Você fornece imagens para o teu programa e em formato, claro, num formato específico, né? Normalmente você diz para ele o que está em cada pixel da imagem, né? Você converte isso para um formato que o computador sabe que naquele pixel você tem tanto de, por exemplo, de vermelho, tanto de verde, tanto de azul. A partir daquele conjunto todo de pixels, ele sabe o que é aquela imagem, né? E aí você consegue jogar tudo isso no teu modelo para ele entender se aquela imagem é uma imagem, sei lá, de um animal ou de um carro, ou que carro é esse, enfim. Classificação é esse tipo de coisa. Eu queria mostrar como é que dá para você fazer, dá para começar a fazer um modelo de classificação aqui. Alguns chats aqui. Então, o pessoal está dizendo aqui que seria melhor gravar para não ficar corrido. E pediram um exemplo aqui de RMSSE, né? Para séries temporais, que é outra coisa que poderia dar exemplo. Mais pessoas preferem gravado. Então, para não ficar corrido, então, vamos gravar? Vamos combinar de mandar gravado para vocês? Eu acho que pode ser que eu acabe correndo preocupado de estourar o horário do almoço de vocês e, enfim, eu acho que pode ser que atropele um pouco mesmo, tá? Então, peço desculpas aqui por não ter conseguido fazer isso aqui, essa parte ao vivo, né? Porque a gente entrou um pouco mais tarde, mas vai ficar disponível no YouTube, né? E acho que é melhor gravar para não correr o risco de eu atropelar mesmo, tá? Então, acho que a gente encerra aqui, então, e eu agradeço mais uma vez pelo quórum, agradeço mesmo, eu adorei estar com vocês, adorei a experiência, agradeço mais uma vez ao laboratório pelo convite e me coloco à disposição posteriormente, né, para contato, para o que vocês precisarem eu puder ajudar. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Foi um prazer enorme te ter esse ano de novo. Eu acho que é sempre muito agregador para todo mundo que assiste os teus cursos. Você fala muito bem, apresenta muito bem conteúdo de qualidade. Então, a gente só tem a agradecer a você pela disponibilidade, agradecer aos alunos que participaram desse curso, que foram muito participativos. A gente teve um número bastante significativo de pessoas, é uma coisa que o evento online propiciou para a gente, né? No LNCC a gente provavelmente não teria essa quantidade de pessoas assistindo o curso. Então, a gente vai aguardar você disponibilizar a aula. O Discord vai estar aberto para você, caso você queira marcar alguma aula de vídeo. Na segunda-feira, na quinta-feira, desculpa, amanhã de manhã, nós não temos atividades do EMAC. Nós temos atividade de programa de verão, mas não temos do EMAC. Então, se você quiser utilizar lá o Discord, a gente só não tem a licença Zoom para disponibilizar, mas se você quiser utilizar o Discord para tirar dúvidas ou fazer alguma coisa de vídeo, só avisar a gente que a gente programa lá certinho. E eu acho que é isso. Muito obrigada pela disponibilidade e não precisa ficar preocupado com o tempo, porque acabou sendo a nossa culpa, mas sem problemas. tudo certinho. A gente te espera
no próximo evento. Beleza, Ana, muito obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite. Para mim também é muito agregador e também para as instituições de que eu participo. E é muito interessante realmente como isso possibilitou um quórum muito maior, um quórum que a gente jamais esperaria presencialmente, né? Coincidentemente, um ex-aluno meu, que não tinha passado pelos canais em que eu divulguei, ele entrou em contato comigo e falou, olha, eu trabalho num laboratório aqui da UFES e eu fiquei sabendo do evento e falei para todo mundo ver, tem um monte de colega meu aqui assistindo, então eles talvez não tivessem podido ir, né? Uhum. O alcance é muito fantástico e agradeço a todos pela participação e como a Ana falou também, a participação mesmo, né? A gente o pessoal estava muito ativo, muito participativo e, bom, continuo à disposição de todos. Muito obrigado mesmo. Obrigada, pessoal. Então, a gente retorna às 1h com as sessões técnicas. O Guilherme, a gente está lá disponível no canal do Discord, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Tá? Estão pedindo para você deixar o gato voltar. Voltar, não, ele volta. Ele poderia ter pulado da janela aqui, né? Ele quis ficar lá fora mesmo. Então tá, gente. Até a próxima. No vídeo gravado, eu prometo que eu peço ele para dar um oi. A gente vai esperar. Um beijo, até a próxima.